Olá, pessoal do oitavo ano. Eh, Nosso tema da aula de hoje é mais uma revolução. Semana passada nós trabalhamos Revolução Industrial e a gente volta esta semana um pouquinho no tempo. Volta, mas não volta, né? Se a gente levar em conta que a Revolução Industrial é um processo longo, né? Que as máquinas chegaram lá por 1760, mas que aquelas relações de trabalho todas que a gente discutiu na primeira parte da Revolução Industrial, elas já vêm de antes, já vêm lá do século XVII, né? Então, é mais ou menos no mesmo tempo. E o cercamento dos campos, que vai permitir que a burguesia possa se apoderar de terras no campo, de criação de ovelhas, que é a matéria-prima para a futura indústria, né? Este processo também já é um pouco anterior, ainda do século XVI. Então, nós vamos ver hoje a Revolução Inglesa, certo? Que é a que vai dar as plenas condições para depois ter aquela ascensão da Revolução Industrial no sentido das máquinas e tudo mais, no pleno sentido de Revolução Industrial. Mas ela já vai marcar também esse período. Então, Revolução Inglesa. Revolução Inglesa ou revoluções inglesas, se usa este termo, porque é um conjunto de guerras civis que vão acontecer na Inglaterra, né? E que vão mudar o regime político da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda entre 1640 e 1688. São, portanto, 48 anos de conflitos e de mudanças de regime. Essas revoluções marcaram a ascensão da burguesia e consolidaram a monarquia parlamentarista na Inglaterra. Vamos ver o que é isso, monarquia parlamentarista, e qual era a monarquia da Inglaterra. Então, nós temos aqui a dinastia Tudor, que foi uma importante dinastia. Dinastia, você sabe, aquela linhagem de reis, né? Um rei que vai sucedendo o outro, e eles são da mesma casa, da mesma família, né? Então, os dois principais monarcas da dinastia Tudor são o Henrique VIII, que vai reinar de 1509 a 1547, e a filha dele, a Elizabeth, que vai reinar de 1558 a 1603. Tem outros monarcas, né? Tem o pai do Henrique, tem um filho do Henrique, tem o Edward, tem uma filha do Henrique, a Maria e tudo mais, mas os mais famosos são esses dois e os que têm os reinados mais longos, né? Veja, a Elizabeth aí tem um reinado de 45 anos, né? 45 anos, ela vai morrer com 70 anos. Elizabeth I, não confundir com a atual rainha da Inglaterra, que é a Elizabeth II. Bom, o que os Tudors... Por que eu estou falando dos Tudors se as revoluções são lá em 1640 e poucos? Né? Então, os Tudors foram absolutistas, ou seja, o Henrique VIII é o primeiro cara a concentrar muito poder nas suas mãos, né? E eles, para concentrar esse poder nas mãos, eles vão fazer uma aproximação com a burguesia, né? O Henrique VIII é o cara que vai romper com a Igreja Católica, né? Aliás, parênteses aí, uma dica, quem quiser ver bastante curiosidade histórica, a história do Henrique VIII é cheia de altos e baixos, de coisas para romance de literatura, né? O cara casou 6 vezes, teve 2 ou 3 mulheres que foram decapitadas, tentou a anulação de um casamento. É uma loucura a vida do Henrique VIII. Mas ele vai romper com a Igreja Católica, porque ele quer a anulação do casamento dele e o Papa não quer dar. E aí ele vai criar uma igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, e vai se tornar o chefe máximo da igreja também, né? Então, ele não vai se submeter mais ao Papa Católico, ao Papa de Roma, e a igreja vai ser a Igreja Anglicana lá na Inglaterra. E ele vai confiscar terras da Igreja Católica, e com essas terras confiscadas da Igreja Católica, se permite aquela situação do cercamento dos campos e da venda e da concessão de terrenos para a burguesia, para a produção de ovelhas e a matéria-prima lã, e toda aquela coisa, aquele êxodo rural que vai acontecer na Inglaterra a partir dessas coisas todas.
E a Elizabeth I ela vai iniciar o poderio marítimo britânico, né? Ela vai começar a voltar à Inglaterra para a questão marítima, porque nesta época quem mandava nos mares era Portugal e Espanha. Bueno, só para a gente saber que os Tudor eram absolutistas e que eles se aproximaram da burguesia. E romperam a religião com a religião católica. Isso são pontos importantes. Vocês vão ver que a questão religiosa vai estar o tempo inteiro envolvida aqui na nossa aula de hoje. Aí entram os Stuart. Por quê? Porque a Elizabeth, morreu sem ter filhos. Ela nunca casou, ela jamais casou. Para não ter que dividir o poder com ninguém, ela não casou. Então, não teve filhos, pelo menos não oficiais, né? Ela era chamada de a Rainha Virgem, né? Aí tem o pessoal que gosta de fazer fofoca, diz que ela tinha vários amantes, tinha vários filhos ilegítimos, mas, enfim, isso é fofoca. Bueno, aí uns primos deles lá, porque em 1506 um rei da Escócia vai casar com uma Tudor, né? Com a Margarida, é uma irmã do Henrique VIII. E aí eles vão ficar meio parentes. Então, a dinastia Tudor, que já reinava a Escócia, com a morte da Elizabeth, vai assumir, então, o Jaime I, né, de 1603 a 1625. Eu não estou botando a data de vida dos caras, tá? É a data de reinado. E depois do Jaime vai vir o seu irmãozinho, o Carlos, seu irmão não, desculpa, seu filho, o Carlos I, que é de 1625 a 1649. Vamos ver o que aconteceu com esses caras. Eles eram absolutistas, eles acreditavam no direito divino dos reis, né? E isso incomoda um pouco a burguesia. E eles fizeram modernizações, o Carlos I faz várias modernizações na Inglaterra, questão de estradas, de serviço postal, um monte de coisa que vai facilitar a vida da burguesia também. Ele vai entrar em choque político com o parlamento. E ele vai fechar o parlamento várias vezes, em 4 anos ele fecha o parlamento umas 3 vezes, mais ou menos, né? E ele tentou fazer uma aproximação entre a igreja anglicana e a igreja católica e queria um culto único. E aí os caras na Escócia não gostaram, os caras da igreja anglicana também não gostaram, e o parlamento, principalmente, que praticava uma outra religião, que era a religião puritana. Os puritanos, principalmente a baixa burguesia, a média burguesia, né? A burguesia gostava das ideias puritanas, porque tem uma coisa de não condenar o lucro, de não condenar dinheiro a juros e tudo mais, que a Igreja Católica sempre condenou, né? Então, os puritanos curtiam mais, os burgueses se adaptavam melhor com a religião puritana, cristã, né? Tudo dentro do cristianismo, são vertentes do cristianismo. E tendo uma igreja anglicana, ou seja, uma igreja protestante, uma igreja que não é católica, facilita que eu tenha outras vertentes do cristianismo também. Tá? Se eu restauro o catolicismo, eu vou ter uma perseguição a essas religiões protestantes. Tá? Então, o Carlos esse vai viver se enfrentando com o parlamento. Tá? E aí, em 1642, essas disputas dele com o parlamento vão estourar uma guerra. Ele vai ter várias questões lá, e vai ficar de um lado o rei, do outro lado o parlamento. O que é o parlamento, queridos? Parlamento é onde tem os deputados, né? Lá na Inglaterra tem a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. São deputados, tá? Então, esses deputados vão se enfrentar com o rei, né? E a gente vê aí no Brasil quase medieval que a gente tem aí, coisas semelhantes acontecendo, mas deixa para lá. Então, eles vão se enfrentar, vai ter o exército do rei e o exército do parlamento. E eles vão entrar numa guerra civil de 7, 8 anos de guerra civil, né? Que também vai ser conhecida como a Revolução Puritana. E o que vai acontecer com essa Revolução Puritana? O rei vai perder.
ele vai perder para o parlamento a guerra. E, ao perder para o parlamento, ele vai ser preso, vai ser condenado à morte e vai ser decapitado. É o único monarca governante da Inglaterra que vai ser decapitado, que vai ser executado. Rainhas consortes, né, as mulheres do Henrique VIII, teve, como eu falei para vocês, teve umas 2 ou 3 que foram decapitadas, né? E, por mais que seja cruel, decapitação é a morte dos nobres, né? Os pobres eram jogados de uma muralha enforcado e ficavam pendurados lá. Era vexatório. E a decapitação seria uma coisa rápida, indolor e limpa, né? Destinada à nobreza. Só corta a cabeça e ponto final. Bueno, e aí o que vai acontecer? O rei vai ser deposto, o rei absolutista. Parênteses, o que é um rei absolutista? É um rei que detém todo o poder na sua mão, que concentra o poder. É ele que manda. Tanto é que o Carlos fechou o parlamento, né? Fechou o parlamento várias vezes, não deixou os deputados opinar. Por quê? Porque é o rei que manda. Então, absoluto vem disso, ele é absoluto. Ele, todo o poder está concentrado nele. Tá bom. Aí um dos líderes da Revolução Puritana era um puritano, evidentemente. Os puritanos se vestiam de preto, com uma golinha branca, assim, eles eram todos sombrios, assim, eles tinham uma ideia da religião assim, muito austera, muito cheia, uma roupagem mais simples e tudo mais, e dedicados ao trabalho, e a maioria todos burgueses, né? Porque entendiam que a religião puritana vem do calvinismo, que ele defende isso, assim, que um dos indícios que a gente não pode saber quem é que Deus vai salvar, mas um dos indícios de que Deus vai salvar aquela pessoa é porque ela tem prosperidade na vida, tá? É o que hoje tem algumas igrejas evangélicas que cultuam a teoria da prosperidade. Acho que o cristão tem que ser bem-sucedido, tem que ganhar dinheiro, né? Não é a opinião de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo falou o contrário, disse que o negócio tinha que ser pobre, dar riqueza para os pobres, fazer a caridade, tudo mais. Eu vou falar de religião aqui. Então, o Oliver Cromwell era um dos líderes desta revolta puritana, e aí, então, tomou o poder depois da guerra civil, depois do parlamento ganhar e derrotar o rei, depois de depor o rei, depois de tirar a cabeça do rei. Então, não vai mais ter rei na Inglaterra. Vai ser uma espécie de república, né? Tem um nomezinho em inglês que eles vão chamar, né? Commonwealth, mas é o período de república, de 1649 a 1660. E esse Cromwell, ele vai se aproximar da burguesia mais ainda, né? Vai atender os interesses da burguesia, exatamente, ele é um representante da burguesia no poder, né? E ele vai fazer, em 1650, os atos de navegação, que é o que determina que todas as colônias da Inglaterra, e a esta altura a Inglaterra já tinha algumas colônias, principalmente na América do Norte, né? e nas ilhas do Caribe, ele vai determinar que todo o transporte de mercadoria seja feito por navios ingleses, ou seja, as colônias não podem comerciar livremente com outras nações, então elas têm que vender seus produtos para navios ingleses e receber produtos de navios ingleses. Isso vai intensificar a indústria naval britânica, inglesa, né, britânica, e vai aumentar um pouco as condições econômicas da burguesia inglesa. Mas o Cromwell, do ponto de vista político, ele vai começar a querer se achar cheio do poder também e vai se enfrentar com o parlamento, com o próprio parlamento, chegando ao cúmulo de prender e executar chefes do exército, este parlamentar que tinha ganhado a Revolução Puritana. Então, ele vai virar meio que um ditador. Ele vai morrer em 58 e vai botar no lugar dele, vai deixar antes de morrer, evidentemente, ele vai indicar o filho dele, o Richard Cromwell, para ficar no lugar. Mas o Richard Cromwell, do ponto de vista político, era fraco, não tinha o mesmo prestígio do pai, não tinha as condições, tomou-lhe uma pressão danada e a própria burguesia estava pensando, não, tira esse maluco daí e vamos chamar a monarquia de volta.
E é isso que acontece. Acaba essa experiência republicana em 1660, né? O Richard Crown dá no pé e volta à monarquia Stuart. Eles chamam um filho do rei Carlos, né? Aquele que perdeu a cabeça, o Carlos II. Claro, esses caras na época da Revolução Puritana, da Guerra Civil ali, quando a coisa preteou para o lado deles, quando ficou difícil, né, a situação, os filhos fugiram, são mandados, na realidade não é uma questão de fugir, né? É de preservar, quer dizer que se der ruim, a gente preserva a linhagem em outro lugar. Eles foram para a França, que tinha parente deles lá no Reino da França, e foram para lá. Aí o Carlos II volta em 1660, né? E aí eu botei dois caras da monarquia Stuart aqui, restaurada, né? Que é o Carlos II e o Jaime II. Né? O primeiro rei era o Jaime I, o segundo rei Carlos I, e aí os Stuart não eram muito original, né? Repetiu os nomes. Esses caras são maninho, tá? Eles não são pai e filho, eles são irmãos. Um é irmão do outro. O Jaime, eles são irmãos. Enfim. Né? Por quê? Eles vão incentivar a cultura, vão incentivar a ciência, e isso é importante para a Revolução Industrial também, mas mantiveram a linha absolutista e continuaram com as suas tretas com o parlamento. Nunca conseguiram se alinhar com os deputados, com os parlamentares, que, no caso, uma parte é da nobreza, outra parte é da burguesia. O Carlos não teve filhos homens, assim, não deixou herdeiros vivos. Então, assumiu o trono o irmão mais novo, o Jaime. Né? O Carlos reinou um bom tempo, o Jaime bem pouco tempo. E o Jaime, além de manter os problemas com o parlamento, o cara, quando estava na França e estava, ele se converteu ao catolicismo, meio que escondido. Mas isso começou a vir à tona, e aí começou a dar um mal-estar na nobreza inglesa, que era anglicana, na burguesia inglesa, que era puritana, que tipo assim... E aí o Carlos começou a fazer umas leis, uns decretos lá, para liberar o catolicismo e tudo mais, e os padres que foram fazer uma petição, os bispos que foram fazer uma petição para ele, né? Perguntar, questionar um pouco essa ordem dele, e ele mandou prender como se fosse uma rebelião e tudo mais, e aí isso gerou um mal-estar violento. E ele só tinha filha mulher, os filhos dele tudo tinham morrido, e ele tinha duas filhas mulheres, e uma delas já era a mais velha, já era casada e vivia na Holanda, né? O marido dela era príncipe lá na Holanda. E ela era protestante. E o Carlos, num segundo casamento, o Jaime, num segundo casamento, ele tem um filho homem. E a mulher dele é católica, e ele também é católico. Aí bateu o pavor na galera. Tá? Tá aí, vem cá. Uma coisa é o rei tá aí ser católico e tudo mais, mas ele, daqui a pouco ele morre e já era. Mas se ele tem um filho católico, daqui a pouco a gente tem uma linhagem de reis católicos e retornam o catolicismo para a Inglaterra, e os caras não estavam afim disso. E aí vai acontecer o que a gente chama de Revolução Gloriosa. Tá? Revolução Gloriosa. Por que Revolução Gloriosa? Porque esta revolução, diferente das outras, não teve tiro, não teve facada, não teve briga, não teve nada. Tá? Não teve mortes. Ela foi gloriosa porque ela foi vitoriosa sem precisar derramar sangue. O que é a Revolução Gloriosa? E aqui eu tenho duas figurinhas. O Guilherme de Orange, ou William, em inglês, né? Para quem não sabia, Guilherme quer dizer William, William quer dizer Guilherme, é o mesmo nome. Então, nós chamamos aqui em português de Guilherme, mas se vocês forem pegar uma fonte britânica, vão achar William. William III. Tá? William III na Inglaterra, William II na Escócia. E a sua esposa, a Maria II, né? Porque já tinha tido uma outra Maria como rainha da Inglaterra antes da Elizabeth. A Maria era filha do Jaime, era protestante, o Guilherme era protestante, então a nobreza anglicana convidou o Jaime e a Maria que viessem com o exército e desembarcassem na Inglaterra,
O Jaime, a princípio, achou que ia levar de barbada. Não pediu auxílio para o seu primo, que lhe dava apoio, que era o rei da França, porque achou que a população inglesa não ia pegar bem um apoio francês, né? Porque, você sabe, tem aquela história da Guerra dos 100 Anos, tem toda uma histórica rivalidade entre Inglaterra e França, embora das casas reais serem parentes, né? E aí o Jaime II acha que consegue derrotar o Guilherme, né? O seu genro e sobrinho, era sobrinho neto dele, o Guilherme era sobrinho neto do Jaime, né? E ao mesmo tempo genro, porque era casado com a prima em segundo grau. Mas acontece que é o seguinte, vários comandantes militares que são puritanos ou que são anglicanos vão deserdar, vão virar de lado, vão sair do lado do Jaime. E aí o Jaime disse, pô, não deu, né? Estou perdendo apoio, os caras não me querem e a coisa vai esquentar, então é melhor eu sair fora. E ele sai fora, ele vai embora, ele foge. E ao fugir, contam as lendas que ele jogou o anel com o selo real dentro do rio. E não assumiu o trono da Escócia, né? Porque os reis ingleses também eram desde os Stuart, né? Lembra, os Stuarts eram escoceses, então era o mesmo rei, né? Da Escócia e da Inglaterra. E ele não assumiu o trono, então todo mundo entendeu que ele largou o osso, que ele abdicou, e então empossaram o seu Guilherme e a dona Maria como novos reis da Inglaterra, porém com uma diferença bastante significativa. Então, vamos lá. A Revolução Gloriosa foi uma revolução sem sangue ou conflitos e que encerrou um período de revoluções na Inglaterra, iniciado pela Revolução Puritana. A burguesia só via com bons olhos o fortalecimento da religião protestante, pois essa defendia a limitação do poder do monarca através do parlamento. Desta maneira, o católico Jaime II sempre foi visto com desconfiança. O parlamento conspira para que o trono seja entregue ao seu sobrinho, Guilherme de Orange, que havia se casado com sua filha e herdeira, a princesa Maria. Sem apoio na Inglaterra, Jaime II foge para a França. Por sua vez, Guilherme e Maria são recebidos como reis na Inglaterra. Em seguida, é instituída a monarquia parlamentarista, que limita consideravelmente o poder do soberano no governo. O que é uma monarquia parlamentarista? É o que a Inglaterra é até hoje, meus queridos. Vocês que acompanham a televisão aí viram que teve recentemente o falecimento do príncipe Philip, o marido, ou duque de Edimburgo, o marido da rainha da Inglaterra, a Elizabeth II. Tá? Não aquela que a gente viu lá, que era a primeira, a segunda. A Elizabeth II, ela não manda na Inglaterra, ela não governa, ela é chefe do Estado. O Estado são as instituições permanentes. O governo é transitório, o governo é quem toma as decisões políticas, certo? Então, a rainha, ela é chefe de Estado, ela não é chefe de governo, ela não toma as decisões políticas. Claro, ela é consultada quando as questões, se tiver que fazer guerra e tudo mais, ela vai ser consultada, ela vai ter que autorizar e tudo mais, mas as decisões políticas do cotidiano, do dia a dia, são tomadas pelo primeiro-ministro. Então, quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro, que vocês já devem ter visto na televisão também, que agora, atualmente, é um cara, um loiro lá com os cabelos todo bagunçado, o tal do Boris Johnson. Boris Johnson teve Covid, melhorou da Covid e tudo mais. O Boris Johnson é o primeiro-ministro. Quem é o primeiro-ministro? O primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. Diferente do presidente, que os presidentes na República eles são eleitos por um mandato, geralmente de 4 anos, dependendo do país, às vezes é 5, é 6, mas geralmente mandatos de 4 anos, e depois, em alguns países, é permitida a reeleição por mais 4 anos, depois acabou, em outros países, não.
Então, o presidente ele é eleito e todo mundo sabe que o mandato dele é 4 anos. Se tem reeleição, se ele conseguir ganhar de novo, fica mais 4. Beleza, certo? Primeiro-ministro, não. O primeiro-ministro ele tem tempo indefinido. Tá? Tempo indefinido não é tempo vitalício. Tá? Indefinido é porque a gente não sabe quando é que vai acabar. E não é com a morte dele, necessariamente. É o seguinte, quando as condições políticas do parlamento não são mais favoráveis para ele, quando ele perde o apoio, ou quando o parlamento acha que ele não está andando bem, troca o primeiro-ministro. Tá? Então, o primeiro-ministro ele fica no cargo muito em função das votações que tem de tempo em tempo dos deputados. Tá? Então, conforme ele consegue formar uma maioria de governo, ele continua no cargo. Quando ele não forma a maioria de governo, os caras colocam outro primeiro-ministro. Tá? Então, é temporário. Pode ficar 1 ano, pode ficar 2 anos, pode ficar 6 anos, 7 anos, 10 anos. É uma questão política. Tá? Então, a Inglaterra, até hoje, desde 1688, então ela deixou de ter monarcas absolutistas e passou a ser, constitucionalmente, uma monarquia parlamentarista, da qual o rei está submetido a determinadas leis, à Constituição e tudo mais, e não governa. Quem governa é o primeiro-ministro eleito pelo parlamento. E aqui eu encerro para vocês com 2 fotinhos do parlamento, uma do lado de fora e outra do lado de dentro. Tá? Lembrando que esse parlamento inglês tem 2 casas ou 2 câmaras, como eles gostam de dizer, que é a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Lordes, quem são? A nobreza britânica, que ainda existe, e os comuns é gente do povo que nasceu aí que nem a gente, sem sangue azul, né? Como a nobreza brinca, mexe, que ela tem sangue azul, né? Não tem, todo mundo tem sangue vermelho. Tá? Então, esse é o parlamento britânico. Então, o importante de tudo isso, desta aula que a gente viu hoje, é que há uma aproximação da monarquia com a burguesia que favorece que o rei concentre poder nas suas mãos. O rei favorece a burguesia em alguns momentos, mas essa burguesia vai querer sempre mais, e ela quer não só a proximidade com o rei, mas ela quer chegar ao poder e ter o poder do rei, certo? Até porque qualquer pessoa que tem poder demais é perigosa. Ela pode sair do controle. Então, ela tem que ser controlada, certo? E tem a questão religiosa também, né? E tudo isso vai desembocar na Revolução Industrial que a gente viu a semana passada. Certo, meus queridos? Nós vamos partir... na semana que vem a gente vai dar continuidade vendo outras revoluções políticas em outro lugar do mundo. Tá? A outra coisa, linkar também esta revolução política, ela não vai ser, evidentemente, herdeira do pensamento iluminista, porque o pensamento iluminista ainda nem, a recém está querendo se formar, ele ainda não se formou. Né? Tem pessoas que consideram, por exemplo, o cientista aquele, o Isaac Newton, como um iluminista, né? E ele é desta época, dessas revoluções e tudo mais. Lembram que eu disse que se fortaleceu a cultura e a ciência na Inglaterra. Mas é o período que está começando a despontar o nosso amigo John Locke, né? Que alguns me botaram lá na definição que ele discorda do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes era um escritor inglês que dizia, um filósofo, um pensador, que dizia que os reis tinham poder divino, e o John Locke diz que não, que o povo pode tirar o seu governante a hora que o governante não cumprir o contrato social, ou seja, que é garantir os direitos naturais de vida, segurança e propriedade, certo? Então, o John Locke é um dos primeiros pensadores iluministas e está vivendo este momento das revoluções. E depois ele vai inspirar e vão surgir vários outros pensadores iluministas que vocês já estudaram e que nós vamos ver que aí sim vão influenciar os próximos movimentos que a gente vai estudar a partir da semana que vem. Tá bom, queridos? É isso aí. Um abraço a todos. Continuem estudando firme e fortes.
Tchau.